Olá, voltamos para mais um episódio do nosso podcast com saúde. A temática de hoje é saúde do homem. É muito importante a gente falar sobre saúde do homem, porque precisamos ficar sempre atentos ao papel ativo dos homens na prevenção, nas condições de vida, nos hábitos saudáveis. E é tão importante a gente conversar sobre a saúde do homem para sempre ressaltar e saber abordar também as disparidades evidentes de gênero no que a gente tange ao assunto de saúde. O nosso convidado de hoje é o médico clínico geral e cardiologista, Dr. Paulo Serra. Obrigada pela presença, doutor. Eu que agradeço, Carol, mais uma vez, ser entrevistado por você, que para mim é uma honra. Estar aqui na TV Metropolitana, aqui com o Danilo, com a equipe toda aqui também, para mim é um prazer. E vamos bater um papo legal aí sobre a saúde do homem. Obrigada pela presença. Nós dividimos o podcast de hoje em vários eixos e nós começamos a abordagem sob o olhar da prevenção. Doutor, quando a gente fala de saúde do homem, quais são os principais hábitos preventivos para a gente manter uma boa saúde masculina? Para manter uma saúde boa, masculina, vai desde uma alimentação balanceada, né? Atividade física, fazer prevenção é você ir ao médico regularmente, não esperar ter sintomas, né? Assim você pode ter uma longevidade, né? E são as prevenções na medicina, né? Não só no homem, mas para qualquer outro, a prevenção é o gatilho para você realmente manter saudável uma longevidade. E alimentação e atividade física, né? E correr atrás. É o básico, é o tripé ali para você partir e realmente ter uma saúde, prosperar alguma coisa no futuro. Ô, doutor, quando a gente fala de saúde masculina, qual é o papel que familiares e amigos têm para estimular esse homem a ter hábitos saudáveis e ter uma prevenção eficaz? É bem complexo, né? Amigos e familiares, porque envolve costumes e vícios de muitas pessoas que envolvem um com o outro, né? E a influência da família ela é fundamental, né? Tanto da família como os amigos mais chegados. Você tem uns amigos que saem na noitada, bebe, fuma, você está num meio totalmente insalubre que realmente vai causar problemas para você mesmo. Na sua família é a mesma coisa. Os hábitos ruins que a gente chama, né? Costumes ruins, né? De uma alimentação ruim, esses fast food que você come, essas coisas processadas, ao invés de tentar comer uma coisa mais natural, né? E a sua família não tem esse hábito, também você acaba tendo uma influência negativa. Então, é muito importante que a família se conscientize, junto com o homem, junto com a pessoa, para ter os hábitos e ter costumes mais saudáveis. Doutor, como deve ser a rotina do homem para identificar as principais chances de doença? Há algum autoexame, alguma rotina mensal ou periódica de realização de exames, que as mulheres elas têm bastante consciência da periodicidade de alguns exames. Então, é importante a gente também saber se existe para os homens autoexames, que eles possam realizar, e se também como é a periodicidade desses exames, que eles podem realizar nos aparelhos clínicos. Foi muito bem colocado. Uma das patologias importantes aí é o câncer de próstata, onde tem um preconceito muito grande nos homens. A partir dos 40 anos, a incidência ela aumenta, tende a aumentar o câncer. E o homem ele não procura o médico. O câncer de próstata ele tem uma evolução bem lenta, devagar, e geralmente não dá sintomas. Então, o que você tem que esperar? Você tem que ir ao médico antes de que aconteça alguns sintomas para você realmente fazer a prevenção. Não tem como você fazer um autoexame na próstata para você saber. Você tem que ir no colega, ele faz o exame de toque, e tem aquele famoso PSA que muitos vão no consultório. Doutor, pede-me PSA. E não é somente o PSA que é feito no sangue. O toque ele é muito importante, um auxilia o outro. E diante das queixas que você vem, ou não tem queixas, o exame clínico do urologista ou do médico que está vendo, e o seu PSA, aí vai partir para um exame mais complexo, né? Outra doença também que afeta muito o homem em relação à mulher, nós homens temos uma grande desvantagem, viu, Carol?
Saiu um artigo, uma pesquisa aí pelo próprio IBGE, que a perspectiva de vida média da mulher é em torno de 80 anos no Brasil. E no homem é 73 anos. Nossa, que diferença! Então, e justamente para essa negligência do homem de não procurar o serviço antes de sintomas e fazer a prevenção, que a mulher faz muito mais, né? E quando a gente fala em doenças cardiovasculares, como infarto, um AVC, o homem ele tem uma chance de desenvolver um infarto, um AVC, quase que 40% a 50% a mais que a mulher. Nossa, é bastante. Até os 80 anos. Depois dos 80, ele nivela, né? Então, nós, homens, levamos uma desvantagem imensa, justamente por essa negligência do homem e esse machismo, esse preconceito, essa forma de tentar fazer uma saúde mais... tentar procurar algo, né? Que nem eu falei da próstata. Quando você espera ter uns sintomas, que o cara está com dificuldade de urinar, está com dores na região pélvica, que é essa região da bacia, dor nos ossos, perda de peso, o câncer já está praticamente tomado, já não tem muito o que fazer. Então, você tem que procurar realmente fazer a prevenção, fazer de rotina, né? A partir dos 40 anos é muito importante na próstata, e para doenças cardiovasculares pode começar até cedo, fazendo, se você não tem um diabetes, se você não tem uma hipertensão arterial, se você não tem uma dislipidemia, que é o colesterol. Então, a gente bate na tecla de novo, fazer prevenção e rotina. De acordo com a patologia, você tem essa rotina, a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, ou uma vez por ano, né? De acordo com a patologia. Mas tem que procurar o médico. Doutor, nós conversamos agora, o senhor falou para mim câncer de próstata e falou problemas cardíacos. Existem também outras doenças, outros problemas que acometem os homens também, que também são considerados graves, que merecem uma abordagem da gente? Tem a parte o homem ele ganha em determinadas doenças, como o câncer pulmonar. O homem também ele desponta em relação à mulher. Justamente porque o homem ele fuma muito mais, tem uma qualidade de vida pior, né? Ele é negligente, né? Infecções hepáticas, né? Como hepatite, como um câncer hepático, uma cirrose hepática, é mais comum no homem. Né? Então, são doenças assim. Por quê? Primeiro, a genética, e segundo, a vida que o homem leva e assim a negligência com ele mesmo. Porque tem uns estudos mostrando que o homem, aquele que faz a prevenção, ele tem a longevidade, ele chega muito perto da sobrevida aí das mulheres. Aquele que não faz, que a grande maioria, esse realmente vai morrer mais cedo e vem nessa infeliz estatística aí que a gente perde aí para as mulheres. Doutora, a gente precisa também comentar que em 2021 foi instituída a Política Nacional de Prevenção à Atenção Integral e Saúde do Homem. E ela vem sendo desenvolvida desde então, essa política nacional. O senhor acredita que essa política nacional, associada a campanhas municipais, levam consciência para a prevenção de doenças masculinas? Sem dúvida. Todo programa que você faz voltado à prevenção, mostrando as doenças mais comuns, o que deve ser feito, é um programa educacional e de alerta, né, que a gente acaba fazendo. É importante, né? Isso faz parte e reduz realmente, porque vai conscientizando na população e, em particular, no homem, a necessidade dele procurar o médico e procurar a assistência de uma forma mais adequada e não simplesmente esperar alguns sinais e sintomas. E tem alguns sinais e sintomas também que, nesse programa, você alerta para que a pessoa vai procurar antes que seja tarde demais. Então, esse programa educacional, esse programa nacional e municipal que a gente faz é muito importante. Toda ação na saúde, eu, como médico, não desprezo. Porque você vai ter um aumento aí de 10%, mas saúde vale ouro. Então, qualquer coisa que você ganhe com um programa, qualquer que ele seja, nós estamos ganhando, né? E através desse programa, e é interessante isso aí, porque através desse programa saiu uma estatística boa que quase que 50% dos homens, nessa última década, eles procuraram mais o serviço médico. Então, através desses programas, a gente fala, não funciona. Funciona, leva um tempo.
para a pessoa conscientizar. Mas você vê que assim acabou funcionando e está lá na estatística. 49% a 50% dos homens procuram mais serviço médico. Queria que fosse 100%, né? Mas a gente chega lá. A gente chega lá. Quando a gente fala de sintomas e quando a gente fala também de sinais de doença, problemas de saúde, há alguns sintomas que os homens precisam ficar mais atentos para que a gente possa antecipar algum problema, doutor? Sem dúvida. Quando a gente fala em doenças cardiovasculares, sinais e sintomas, por exemplo, do infarto, a dor no peito era um importante sinal para você procurar um médico, mas tem a característica da dor, né? Qualquer tipo de dor, né? Um problema vascular, um AVC, você começa a ter lapso de memória, você entortar a boca, ou você começar a ter queda da pálpebra, da vista, perda motora, são sinais, mas aí a gente já está avançando, né? A gente já não está mais na prevenção, mas são sinais daquilo que eu falei. Não espera ter os sinais e sintomas, vamos fazer a prevenção. Mas sinais de alertas, esses das doenças cardiovasculares, ela é muito importante. E tem as doenças, né? Uma coisa é a infecção sexualmente transmissível e a doença que você adquire. Que também o homem tem que fazer a sua prevenção, tem que tomar cuidado, né? Principalmente aquela poligamia, aquela múltiplas parceiras, entendeu? Não usam camisinhas, né? E usam de forma errada a camisinha. A gente pode depois até abordar como que faz o uso da camisinha, que é importante, porque simplesmente colocar não é dessa forma. E aí acaba se contaminando, acaba engravidando, e aí é importante. Então, são sinais, assim, na próstata, quando você já está mais avançado, né, aquela dificuldade de urinar, o jato médio já começa a ficar com dificuldade, você tem dores articulares, você tem dor na pelve, dor nas costas, fraqueza, inapetência, e de acordo com a evolução da doença. Então, doutora, quando a gente faz campanhas de conscientização dos sintomas, elas contribuem de maneira eficiente para que o paciente, para que o homem reconheça e busque imediatamente fazer um exame para poder ter um tratamento precoce. Então, as campanhas de conscientização dos sintomas são muito importantes. Sem dúvida nenhuma. São sintomas que alertam para não deixar a evolução da doença e agravar cada vez mais. Isso quanto mais cedo, melhor é. Sem dúvida nenhuma. E as campanhas funcionam de forma efetiva, né? O que vocês vêm fazendo aí, alertando, isso é muito importante. Essas campanhas de alerta, né, que a gente aborda diversos aspectos, elas são importantes, né? Com certeza. Doutor, quando a gente fala de tratamento, as estatísticas oficiais apontam que os homens buscam menos os médicos para fazer o diagnóstico. Você, como médico, sente também a menor procura dos homens em relação às mulheres? Sem dúvida. Se eu fizer um levantamento no meu consultório, 70% ou mais é frequentado pelas mulheres. E os homens, quando vão, eles parecem que assim não querem fazer os exames necessários, acham que está tudo bem, se não quer fazer a prevenção, quer fazer coisa mais simples, e a gente às vezes pede umas coisas, mas por que, doutor, não sei o quê? A mulher ela tem muito mais consciência para a prevenção. O homem, ele tem uma cabeça que ele acha que é o super-homem, o Superman. Só que o Superman é só de quadrinho, e eles esquecem disso. E acha que, não, eu não vou morrer nunca, não vou ficar doente. E a hora que começa, a coisa já está avançada. Infelizmente, tratar uma hipertensão arterial. É tão simples, chegar no consultório, você vê que o cara é hipertenso. A negação para tratamento dos homens é brutal. Porque, infelizmente, a grande maioria do antihipertensivo, ele leva uma impotência sexual. A própria hipertensão leva. E quando você dá o tratamento, ele não trata. A mulher não tem isso. Então, é uma vantagem também da mulher. Então, você vê que assim, são aspectos, o homem machista, né, que eu acho que é 70% dos homens, acho que é o mais, né, e quando fala em sexualidade, então, se envolve, é pior ainda. Ele não vai mesmo, não vai fazer nada. Então, ele prefere ter a relação sexual dele, ter a vida ativa sexual dele, do que ele tratar uma hipertensão arterial para não ter um AVC, não ter um infarto. O senhor falou, doutor, que
o tratamento para uma hipertensão é simples e corrige até outros problemas derivados, né? E o senhor comentou que os principais sintomas de quem pode sofrer um AVC é que começa o rosto a entortar, a pálpebra cair. Como é o tratamento quando você percebe que está começando a entortar, que a pálpebra está caindo, que você está começando a ter um formigamento? Então, se a pessoa tem os primeiros sintomas que você citou, ela já procura o senhor. Como a gente faz a conversão para que não se agrave? Isso é o infarto e o AVC. Existem os protocolos muito bem estabelecidos, e aqui em Piracicaba funciona muito bem. Quando tem esses indícios já de um AVCI, que a gente chama, né? Que a gente tem que diferenciar assim, a pessoa que está tendo derrame, que é o popular do AVC, ou é isquêmico ou ele sangra. São duas coisas distintas, né? Isquêmico, faltou o sangue, ele tampou uma artéria e deu isquêmico. E o outro, ele rompeu um vaso e sangrou para dentro da cabeça. São tratamentos distintos. Esse do AVC isquêmico, ele é muito interessante e requer assim, uma habilidade muito do profissional e agilidade dos procedimentos. Porque quando você vê que está sendo instalado um AVC, você tem um time para você fazer uma tomografia para diferenciar se não é um AVCH, se não tem nenhuma contraindicação, e fazer exames que se chama de trombolíticos, que a gente fazia isso na era do trombolítico dos infartados. E hoje, no próprio AVC, essa janela de tratamento, ela é curta. Você tem que fazer e tem que ter um local apropriado. Então, se ele está no meu consultório, eu tenho que, de imediato, encaminhar ele para um serviço onde tem uma tomografia para fazer rapidamente e instituir o tratamento. Isso aí vai fazer a diferença dele. Com certeza, para o prognóstico e para sequelas. E esses tratamentos que o senhor falou também são disponíveis e acessíveis na rede pública se ele for imediatamente quando começar a sentir, né? Sem dúvida nenhuma. Ele chegar numa UPA, o colega detectar que está em evolução, em caminhar no time, vai ser tratado da mesma forma. E esse tratamento, ele tem uma abordagem diferente, se tiver diferenças de idade, também faixa etária diferente, para uma mais jovem, uma de idade média e um pouquinho mais de idade avançada? De idade avançada a gente toma mais cuidado, com um risco de sangramento muito maior. Aí você tem que avaliar o custo-benefício. Mas a idade média e o mais jovem é tranquilo. Ele chegar e não tem nenhum fator de risco de sangramento, uma história pregressa, que já teve um sangramento intestinal ou qualquer outro tipo de sangramento, você institui lá e sem problema nenhum. Então, a precaução é só com as idades mais avançadas, né? Justamente. Quando a gente fala, doutor, de notícias mais atuais, a gente está caminhando para um direcionamento final do nosso podcast. Eu queria que o senhor ficasse à vontade, se a gente não tratou algum tema relacionado à saúde masculina, para o senhor fazer alguma colocação. E também queria saber se o senhor tem alguma novidade, algumas pesquisas relacionadas ao tema, algo que tenha evoluído para trazer para quem está assistindo o nosso podcast alguma novidade em relação a isso. Fique à vontade para suas colocações e, se também tiver uma notícia, pode trazer para a gente. Uma evolução importante, que a gente acabou não abordando as infecções sexualmente transmissíveis, que é a AIDS, ela evoluiu muito. Hoje você vê que tem o portador do HIV uma vida normal. Então, um tratamento que antigamente tinha muito efeito colateral, a sobrevida era pequena. Hoje, a sobrevida do portador do HIV, você não vê mais aquelas internações que tinham. Eu lembro que, sou bem mais antigo que você, mas a minha época, que começou a AIDS, eu fazia estágio no Emílio Ribas. E aquilo lá era uma epidemia, uma pandemia, que a gente chegava 3, 4 durante um plantão com HIV e suspeita de HIV. Enfermarias lotadas em andares. E a gente não tinha tratamento e evoluía a óbito com as infecções oportunistas. Isso veio evoluindo o tratamento, aqueles coquetéis que antigamente também davam uma intolerância, as pessoas não conseguiam fazer. Então, isso foi um avanço na medicina, nessas infecções sexualmente transmissíveis. Na parte cardiológica, o que eu posso falar, do tratamento, o avanço também
cirurgia cardíaca, em que a gente fazia antigamente muitas cirurgias cardíacas a céu aberto, que você abre o peito e fazia uma comunicação intratrial, uma CIV, comunicação interventricular. Hoje você faz pelo cateterismo. Muitas cardiopatias congênitas, que as crianças estavam lá, você tinha que abrir o peito, ficava com uma tremenda uma cicatriz. Hoje a tecnologia, pela hemodinâmica e pela robótica, você faz uma incisão pequena, muitas vezes sem incisão. Então, a medicina evoluiu muito. E a gente está usando órgãos de animais já no coração, doutor? É alguma notícia que nós já estamos ouvindo cientistas falarem da possibilidade, né? Sim. De usar coração de animal. Sim. Né? Então, a gente já está chegando a esse ponto também de grau de evolução, Sim, né? Sim, o coração, órgãos de animais, principalmente de bovinos, né, que você faz a mudança genética, que hoje o domínio da genética foi muito importante para todas as doenças. Hoje você tem corações aí que estão num avanço aí para você colocar um coração porcino, de porco, de um boi, mas requer ainda mais estudos. Mas está avançado. Está avançado. Órgãos, fígado, entendeu? Córnea, que eles fazem no laboratório, faz aquela no organismo do ser humano, eles fazem a mudança genética para que tenha menos rejeição. É um salto, em 30 anos nós tivemos um salto gigante na medicina, porque 30 anos atrás, pessoas ficavam infectadas de HIV porque usavam a mesma seringa, né? E nós tivemos um salto, porque aquela mentalidade de saúde, hoje está fazendo uma transformação genética, como você disse. Justamente. Então, em 30 anos foi um salto fenomenal na medicina, né, doutor? Com certeza. A medicina de 30 anos é uma coisa, hoje é totalmente outra. Se pensar hoje uma cirurgia cardíaca, você faz uma cirurgia híbrida. O que é cirurgia híbrida? Com a robótica e com o homem, colocando a mão. A robótica ela veio para ficar. A tecnologia ela veio para ficar e está avançando. Infelizmente, eu acho que praticamente ainda não tem essa robótica na parte cardiológica, mas na parte urológica ela está usando e está sendo bem usada. Então, a robótica está aí para ajudar. Os exames de imagem também evoluíram no seu segmento também, né, doutor? De uma maneira bem mais clara também, né? Com certeza. A parte cardiológica, que antigamente a gente tinha teste ergométrico, um eco. Hoje a gente tem uma cintilografia do miocárdio que dá isquemia. Uma sensibilidade, uma sensibilidade muito grande, acima de 90%. Hoje a gente tem uma tomografia coronariana, você faz o score de cálcio. O que é score de cálcio? Quantifica quanto cálcio tem na sua artéria e o grau de obstrução. Você não precisa fazer o cateterismo. Ele já te dá uma perspectiva, um prognóstico das lesões que tem e o grau que ela tem. Ressonância magnética para cardiopatia, para miocardiopatia, que é o músculo do coração doente. Doenças que a gente tinha lá, que a gente não conseguia, displasia do ventrículo direito, amiloidose, que são componentes que vão infiltrando no músculo cardíaco, levando à insuficiência cardíaca. Hoje você faz a ressonância com uma resolução muito grande, que antigamente até as outras ressonâncias não davam. Então, a tecnologia veio, auxilia e veio para ficar e crescer cada vez mais. No que tange ao câncer de próstata, a tecnologia está contribuindo como, doutor? Porque a gente sempre sabe que o câncer de próstata é irmão de agressividade como o câncer de mama para a mulher. Procede essa informação? Sim, sim. O câncer de próstata também avançou nos exames. E, assim, apesar da tecnologia, o câncer de próstata ele é muito fácil diagnosticado. Né? É igual o câncer de mama. Que acaba sendo negligenciado pela própria pessoa. É aquilo que eu falei, a partir dos 40 anos, você não tem nada, não está sentindo nada, o homem, ele procurar o urologista, ele faz o exame de sangue, faz o exame do toque, a partir dali você não precisa de outra tecnologia nenhuma. Existe ressonância, ultrassom, outras coisas, mas é para uma coisa mais avançada do câncer. A gente tem que pensar na prevenção. Né? Tem tecnologia? Tem, mas a gente espera que não utilize. Porque você fazendo o PSA, fazendo o toque, você consegue chegar a uma resolução muito grande. A partir dali, pela desconfiança, você tem um ultrassom, você faz uma biópsia, você faz uma ressonância, vai dependendo do cada caso. Mas que realmente a tecnologia
ajuda a raciocinar. Mas o câncer de próstata ele é muito fácil. É fazer igual a mulher. A mulher tem o autoexame, porque ela faz, ela mesma detecta o caroço no período menstrual dela, do ciclo menstrual dela, tem os horários corretos para fazer. O homem, infelizmente, não tem como fazer o exame de próstata. Né? E nem sinais e sintomas no começo. Às vezes, um carocinho, uma ponta de uma agulha, o câncer está lá e não vai dar sinais, não vai dar sintomas nem nada. E você com um PSA, um toque, o colega fazendo, dá para direcionar e fazer um exame mais detalhado. Então, nós podemos afirmar que, quando a gente vai falar de notícias atuais e boas notícias, é esse salto da medicina, né? Que veio para revolucionar e melhorar a saúde das pessoas de maneira geral, né? Sem dúvida. Foi o que eu comentei para você, o IBGE mostrou aí o avanço aí na sobrevida. Se você olhar 20 anos atrás, 30 anos atrás, a sobrevida do brasileiro não chegava a 55 anos, era lá embaixo. Hoje, o homem, a desvantagem que tem é 73 anos, né? E a mulher 80 anos. E isso tende a aumentar. E é de fato pela tecnologia, pela medicina que avançou, dando qualidade para dar longevidade e dar qualidade de vida para as pessoas. Doutor, no seu dia a dia, você me disse que percebeu que os homens te acessam menos que as mulheres. Como a família, a rede de amigos pode empurrar esse homem para fazer tratamento, para fazer diagnóstico, para fazer prevenção? Como nossas campanhas também podem incentivar a tentar quebrar esse paradigma, quebrar essa masculinidade e fazer o homem ganhar alguns dias a mais aí de vida? O que eu vejo, assim, a campanha que vocês fazem é fundamental, isso é primordial. Porque um amigo falar para o outro, você vai ter, numa rodinha de 10 homens, 9 vai ser a favor de não fazer nada. Então, isso vai influenciar para o lado errado. As amizades influenciam. Um não vai conseguir influenciar o outro, né? Porque é a maioria. Mas que precisa eles conscientizar e assistir esses programas de educação, esses programas de conscientização que vocês estão fazendo e todos fazem para alertar, é muito importante. E a família. Eu acho que a família é o esteio de tudo, é o ponto básico e início para qualquer coisa. A família ela tem que pensar o quê? É o meu marido, é minha esposa, é meu filho, é minha filha. Então, o que eu quero? Se eu vi aquele programa, chama ele, vamos lá, fulano. Tem isso, presta atenção, escuta isso aqui, não sou eu que estou falando. Olha, é a ciência que fala. Alertar, vai. Você vai perder meia hora num consultório, sabe? É para a sua vida, para a qualidade de vida. E a gente não está falando nem assim, você vai viver 100 anos. A vida está na mão de Deus. Mas não seja negligente. Se você puder melhorar essa qualidade de vida enquanto você está vivendo aqui no nosso planeta, faça a prevenção, Vai, conscientiza. Assiste os programas. Você assiste tanta porcaria em televisão, tanta porcaria na rádio. Perde 15 minutos, 20 minutos para assistir coisas educativas, coisas que vai contribuir para a sua vida. É isso que o homem tem que colocar na cabeça. Parar com esse negócio de achar que é o Superman, que não vai ter nada, não. Vai ter, sim. Então, muda os seus hábitos. Faz atividade física. Não fume. Aquele programa que iniciou nas décadas passadas do cigarro contribuiu muito. Muito. Que eram campanhas mais severas de imagem, né? Justamente. Hoje também você vê que apagou um pouco. E não pode, porque tem outra geração que está vindo aí e não viu. É verdade. Então, são coisas que você fez, funcionou, tem que manter a coisa. O cigarro faz mal mesmo. E continuar com as leis rigorosas, que depois começou a diferenciar que você não pode fumar em lugar fechado. Foi ótimo. É verdade. Foi ótimo. Então, são avanços em ações que as pessoas fazem, que os políticos e até voluntários fazem, que você vê assim, tem eficácia sim. Então, a informação, a educação é a base, precisa. E o homem tem que conscientizar que ele tem que procurar atrás disso.
perde meia hora do seu dia. O dia tem 24 horas, perde só meia hora. Você não está perdendo, você está ganhando. Quando a gente fala de você, eu ia perguntar isso para você. A perda de meia hora na prevenção equivale a quantas horas de tratamento se você não prevenir e quanto tempo de impacto na rede de saúde pública, por exemplo, para você buscar a jornada de buscar um tratamento, de marcar uma consulta para ver o diagnóstico. É uma jornada daí, né, doutor? Justamente. Olha, o que você falou é uma coisa muito importante, Carol. Essa meia horinha que você achou que perdeu, porque saúde, educação e investimento, você nunca perde. Então, você ficou meia hora lá, ele achando que perdeu. Essa meia hora que ele não fez, que ele não está fazendo de rotina, amanhã ou depois, se ele infartar, ele vai ficar, no mínimo, 7 dias internados, com 2 ou 3 dias no UTI. Aí ele vai ver o que é a diferença. E quando ele retornar, dependendo da sequela, ele não vai conseguir andar de bicicleta, não vai poder correr, não vai poder brincar com seus filhos, com seus netos, vai ter falta de ar, perdeu a qualidade de vida, ele perdeu o time. Então, aquela meia horinha dele, que ele acha que é muito, o resto da vida, se ele for viver mais 10 anos, ele perdeu muito mais. Computa 10 anos, 24 horas. E a meia horinha que ele ia perder. Você colocou muito bem. E também impacta a rede de saúde depois, né? Isso, congestiona. Congestiona a rede de saúde. Congestiona. Porque a prevenção é um atestado de exame e fez a prevenção, se não tiver nada, vai embora. Justamente. E se tiver no comecinho, o tratamento é mais simples. Né? Agora, se você for deixar, é uma jornada para fazer o tratamento, né, doutor? Aí vai precisar de muita coisa para poder se tratar e se curar, né? O que você falou, essa parte aí de supercarregar o sistema de saúde, não somente o SUS, mas também o particular, que acaba congestionando. Você não faz a prevenção, ele vai procurar o serviço, e aí tem os leitos todos tomados, não tem vaga, não tem isso, não tem aquilo, demora para ser atendido. E o impacto na economia dele mesmo, não é só no país. Dele mesmo, né? Porque quando você tem uma doença que vai tornar você inválido, você perdeu toda a esperança de você ganhar algo, de você prosperar, de você fazer aqueles sonhos seus. Acabou. O seu orçamento cai, você vai ficar afastado. Você leva muito tempo, às vezes, até para receber o primeiro benefício seu. A coisa não vem assim, estou doente, estou recebendo a partir de agora. Não é assim dessa forma. Você vai cair numa fila para você passar um período, ele achar que realmente você está inválido, para depois você começar a receber, e uma mixaria em relação ao que você estava trabalhando. Isso dá um impacto na economia dele, do orçamento familiar. Eu tinha um estudo, que eu não tenho de cabeça, que fala desse impacto, que na época, eu estava até na Câmara aquela vez que eu apresentei, um estudo que você só em tratar a hipertensão arterial, os pacientes chegando à meta, porque a gente tem os pacientes que tratam a hipertensão arterial, isso a nível mundial, a grande maioria, 80%, estão fora da meta. O que significa isso? Os pacientes, eles estão assim, no nível adequado para que você não evolua um infarto, a insuficiência cardíaca, um AVC. Então, 80% está fora, que vai levar justamente a esse custo de uma medicina altamente complexa, que tem um gasto muito maior, essa invalidez dele, que vai ficar afastado, isso gera uma repercussão socioeconômica tremenda, que ninguém computa. E na época eu lembro que era assim, para cada grupo de doença da hipertensão, se você pegasse esses hipertensos e colocasse na meta, você economizaria bilhões de dólares. Bilhões de dólares que poderiam ser investidos em outras coisas. E você tem gasto, simplesmente pela prevenção. Isso aí, se você colocar em outras patologias, nós temos milhares delas, você vai ver que assim, o que você falou está muito bem colocado, Carol, muito bem colocado. A prevenção, ela é a base. Você tem saúde, tem longevidade e a sua socioeconômica, o fator socioeconômico melhora. Você vai ter prosperidade, você vai ter força para você adquirir aquilo que você sonha. E quando você não tem saúde, você não tem nada. Você não vai conseguir conquistar nada.
Doutora, a gente está caminhando para o final. Queria que você deixasse seu recadinho para quem está assistindo o programa. Obrigada pela presença, contribuiu. O debate aqueceu no final, ficou mais animado, né? Que a gente abriu um pouco mais a conversa. Faça suas considerações. Fique à vontade, doutor. Queria agradecer ao pessoal que nos assistiu aí, que participou, né, mais uma vez. E agradecer em especial você, Carol. Obrigada, Para mim doutor. foi uma satisfação, um prazer ser entrevistado por você de novo. Obrigada, doutor. Para mim é também uma honra. ouvir você, a gente aprende muito. Obrigada, viu? Para mim é uma honra, né? E sempre que precisar eu estou à disposição. Obrigada. Para mim é um prazer estar aqui na TV Metropolitana, junto com o Danilo, que é um grande parceiro, um cara competente. A gente vê aí o noticiário, ele na rua, não mede esforço. É verdade. Né? Então, queria parabenizar você, a toda a equipe aqui da TV Metropolitana, Obrigada. pela ação, pela essa abertura que tem, pelo realmente levar informações que a gente está pedindo, para realmente as pessoas terem educação, levar informação de alerta dentro da saúde. É muito importante. O papel de vocês é muito importante e quero parabenizar vocês. Obrigada, doutor. Esse é mais um episódio do podcast Com Saúde. Nós falamos com o médico cardiologista e clínico geral, Dr. Paulo Serra. O tema de hoje foi Saúde do Homem. Obrigada por acompanhar. Até o próximo programa.